Boa tarde, estamos aqui começando uma análise aqui na TV Mar, canal 25 na NET. Essa semana nós vamos conversar sobre terceirização, o fenômeno da terceirização, o projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados com o Procurador do Trabalho, Rodrigo Rafael, aqui em Alagoas. Doutor Rodrigo, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. A PL, do jeito que foi aprovada, ela foi pintada e colocada como grande horror da nação, principalmente por quem foi aprovada, a pessoa que se colocou à frente disso, que foi o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Para o senhor, esse projeto, do texto dele, pela interpretação que é dada, qual é o caminho que o Brasil está trilhando? Veja só, esse projeto de lei, o ponto crucial desse projeto é a ampliação da terceirização. Hoje, a terceirização só é permitida, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, apenas para as atividades meio, né, que são aquelas atividades acessórias. Mas, pelo projeto de lei, será possível terceirizar as atividades inerentes à empresa contratante. Então, esse é o grande ponto de discussão desse projeto de lei. O mais são questões acessórias, mas o que pesa mesmo nesse projeto de lei é permitir, né, a terceirização de atividades inerentes, das atividades finalísticas da empresa contratante. Esse é o ponto central. Então, assim, quando ele é pintado por alguns setores, esse projeto de lei, quando ele é pintado por algumas pessoas como um grande horror, de fato ele é um horror para a classe trabalhadora. Para os trabalhadores, ele é um atentado sem igual e sem precedentes nas últimas décadas contra a legislação trabalhista. Você permitir que uma escola, por exemplo, terceirize a atividade dos professores, você permitir que um hospital terceirize as atividades dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Só interrompendo o senhor, doutor Rodrigo, no Hospital Geral do Estado, aqui em Alagoas, eles contratam uma cooperativa de anestesistas para poder fazer o trabalho. Segundo algumas pessoas da cooperativa, a vantagem é muito maior do que se eles fossem empregados diretamente do Estado. Como é que fica isso? A contratação de cooperativa pelo Hospital do Estado é fraudulenta. É algo fraudulento que atenta... É uma terceirização também. É terceirização fraudulenta, que atenta contra a legislação, atenta contra a Constituição, né? Não é legítimo, né? É inconstitucional que o Estado de Alagoas contrate médicos. Médicos é uma atividade essencial do Estado, né? Essa atividade de médico, de prestação da saúde, através de uma cooperativa. Isso é ilegal, é fraude à lei. Manifesta fraude à Constituição Federal. Então, assim, é interessante para os médicos dessa cooperativa serem contratados dessa forma. Por quê? Porque eles recolhem menos imposto de renda, eles recolhem menos contribuições previdenciárias, então, para eles é interessantíssimo, porque garante a eles altos ganhos, né, em prejuízo do nosso Estado, que é um Estado que todos nós sabemos que é um Estado pobre, né, com diversas dificuldades, com grande dívida. Então, assim, é algo que só atende a cooperativa e aqueles outros que se beneficiam dessa grande fraude. É uma fraude ao Estado de Alagoas e, em última análise, acaba prejudicando a população mais pobre. É dinheiro que está indo pelo ralo, né? Um dos argumentos que eu escutei a respeito do projeto que foi aprovado pela Câmara, principalmente levando para o setor público, é que os estados hoje brasileiros, eles estão sufocados financeiramente, principalmente pela lei de responsabilidade fiscal, que acabou engessando boa parte das economias, enfim. E que o projeto, da maneira como ele foi aprovado, ele acabaria facilitando, digamos assim, a contratação, principalmente para situações emergenciais. Uma maternidade que está superlotada, você contrata os médicos, enfim, um serviço dessa forma. Essa visão, ela poderia ser considerada, do jeito que é construída, como possível de ser realidade?
Eu entendo que é aumentar ainda mais a porta para a corrupção, entendeu? O que é que a gente observa hoje? Esses contratos de terceirização das atividades meio na administração pública, grande parte deles são alvo de escândalos de corrupção. O que é que acontece de fato? É que a empresa que é contratada para exercer o serviço de vigilância acaba pagando uma propina para o deputado ou para algum gestor público, né, para poder prestar esse serviço. É isso que ocorre de fato. Então, se a terceirização fosse algo bom, positivo, que assegurasse ao trabalhador terceirizado mais segurança no trabalho, um ganho salarial maior do que o empregado direto, se assegurasse uma condição de vida melhor para o trabalhador, eu seria o primeiro, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, seriam os primeiros órgãos a defender a terceirização, a ampliação da terceirização. Mas o que a gente observa na prática é que a terceirização, ela resulta em quê? Resulta em acidentes de trabalho e mortes, resulta em escravidão, resulta em menores salários para o trabalhador terceirizado. O trabalhador terceirizado, ele é alvo de discriminação, é um trabalhador discriminado. Dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa. Basta você acessar a internet e pesquisar Os Simpsons, que é um seriado assim, conhecido mundialmente, né? Os Simpsons têm um episódio sobre a terceirização, onde ele é satirizado, onde mostra que o trabalhador terceirizado ele é um trabalhador discriminado, é um trabalhador de segunda categoria. Né? A gente observa, quando eu cheguei aqui em Alagoas, recém-aprovado no concurso de procurador do trabalho, eu me lembro que o primeiro inquérito que eu peguei sobre acidente de trabalho era um acidente de trabalho fatal. Era de uma obra aqui, da construção de um templo religioso aqui em Alagoas. É um caso, uma tragédia, assim, que me sensibilizou muito, né? E aí a gente foi analisar aquele acidente de trabalho e viu que a raiz do problema era a danada da terceirização. Né? Era uma construtora, ela foi contratada para construir esse templo, né? E o que foi que ela fez? Ela terceirizou várias atividades. E quando você reparte a responsabilidade, e você deixa várias pessoas responsáveis pela saúde e segurança no trabalho, por exemplo, no canteiro de obras, quando você tem vários responsáveis, o que acontece é que, na prática, ninguém assume a responsabilidade de fato. Quando você tem vários responsáveis, ninguém assume a responsabilidade. E o que aconteceu naquele dia? O trabalhador terceirizado era um pedreiro terceirizado. Pasmem, uma construtora terceirizar o serviço de um pedreiro, né? Era um pedreiro terceirizado, sem treinamento, né? Ele não sabia a quem obedecer. Um trabalhador jovem, né? Ele foi entrar num tubulão, que era uma estrutura para construir um pilar, e nesse tubulão ele acabou sendo soterrado aos poucos até morrer. Foi algo bastante trágico, que sensibilizou a todos que estavam no local. Foi feita uma matéria muito bem redigida pela imprensa, um artigo que mostrava que aquele era o dia de aniversário do trabalhador, ele morreu no dia de aniversário. Então, assim, vários acidentes de trabalho têm como a raiz a terceirização, né? A terceirização é algo extremamente maléfico para o trabalhador. O que, se a gente estivesse num país sério, com deputados sérios e honestos, que defendessem os interesses dos mais carentes, o mais correto seria trabalhar pelo fim da terceirização e não pela ampliação da terceirização. É algo que realmente causa bastante indignação a nós que acompanhamos o fenômeno no dia a dia. Eu desafio qualquer um a encontrar um procurador do Ministério Público do Trabalho, né, que defende a Constituição Federal, que defende a lei, que não tem compromisso nem com o trabalhador, nem com o empregador, o compromisso é com a lei. Eu desafio qualquer um a encontrar um juiz do trabalho que tenha compromisso com a legislação, que defenda a terceirização. Quem vive o fenômeno da terceirização no dia a dia é radicalmente contra a terceirização. Esse projeto de lei é um projeto de lei que ganhou espaço, né, para vir a votação no Congresso. Por quê? Porque nós tivemos um Congresso eleito nas últimas eleições, um Congresso extremamente conservador, que boa parte dos analistas classificam como o Congresso BBB, o Congresso do boi, da bala
e tem outro B aí que também não representa o interesse da sociedade, que eu esqueci, que é o Congresso do Boi, da Bala, e esqueci o outro. Bom, a palavra virá. O outro B. A palavra virá em breve. Mas esse Congresso, ele não está lá para defender o interesse da classe trabalhadora, né, dos mais carentes. Ele está defendendo o interesse do patronato. Qual é o contrário, né, dos empregadores. Qual é o contrário da terceirização? O contrário da terceirização... Só para a gente poder comparar. É a contratação direta. Que é a primarização. Direta, que tem o que exatamente a contratação direta? É a empresa contratar diretamente seus empregados. Entendeu? É uma escola que contrata diretamente os professores, os seus auxiliares de sala, os seus serviçais, assume os direitos trabalhistas. Esse é o caminho correto, é o caminho que garante dignidade ao trabalhador, né? E garante também para a empresa um serviço melhor executado. As grandes empresas, aquelas empresas mais sérias que se preocupam com o bem-estar do trabalhador e sabem que o caminho da terceirização só leva a prejuízos, né? Em última análise, essas grandes empresas, elas estão primarizando a sua força de trabalho, né? Mas essas empresas, doutor Rodrigo, elas não são também empresas? Elas também não, não são obrigadas, por exemplo, a assinar carteira de trabalho, a honrar os compromissos trabalhistas, a pagar a INSS. Elas também não têm essa obrigação? Elas são empresas, entendeu? Regidas pela CLT também. Veja só, o legislador dizer o seguinte: está assegurado a todos os trabalhadores, está assegurada a aplicação da CLT. Todo mundo tem direito à aplicação da CLT. Todo mundo que for trabalhador tem direito à aplicação da CLT. Isso não quer dizer nada. Se por trás disso não tiver uma empresa idônea, com idoneidade econômica, para garantir o cumprimento da legislação trabalhista. Então, a terceirização, ela cria empresas fornecedoras de mão de obra. São empresas que não têm patrimônio, né, que não têm uma sede própria. Porque eles também compram o serviço de outras empresas. Porque ele só fornece serviço, ele só faz intermediar, né, a mão de obra, só faz fornecer mão de obra. Ela não tem um parque industrial, ela não tem um patrimônio que venha assegurar o pagamento das dívidas trabalhistas. É isso que gera um grande problema. Então, se houver falência, fica... Se houver falência, não tem nada que venha garantir. Certo? Esse projeto de lei, eu tive cuidado de ler atentamente o projeto de lei, do começo até o fim, e ele, em certa medida, ele é falacioso, ele é mentiroso, ele é ardiloso, porque ele em alguns espaços, ele diz que, na justificativa, por exemplo, ele diz que vem para proteger o trabalhador terceirizado. É um absurdo isso. É um absurdo, é de uma má-fé tremenda. Dizer que esse projeto de lei vem para defender o trabalhador terceirizado. Não, pelo contrário, ele vem para prejudicar o trabalhador empregado, o trabalhador direto. Em que parte o projeto ele incentiva a que no futuro se rasgue a CLT? Ele incentiva pelo seguinte fato, por estender a terceirização não só às atividades meio, mas para as atividades finalísticas também. Então, assim, você imagine uma usina de açúcar, por exemplo. Ela vai poder terceirizar todas as suas atividades, entendeu? E aí você vai ter lá no parque industrial a empresa que presta serviço de caldeiraria, a empresa que presta serviços de pintura industrial, a empresa que presta serviços de fornecimento de corte de cana. Imagina, uma empresa... Ele já terceiriza o fornecimento da cana, né? É a empresa que terceiriza o corte da cana, os tratos culturais. Então vai ter a empresa da irrigação, várias empresas no canteiro de obra, isso vai favorecer o quê? O calote. Porque a empresa que fornece mão de obra, de caldeireiros ou de trabalhadores da irrigação, por exemplo, o que é que ela vai ter? No máximo ela vai ter um birô e uma sala, em um prédio comercial, alguma coisa desse tipo, numa sala alugada. Mas ela não vai ter patrimônio para garantir o pagamento das dívidas trabalhistas, né? E o projeto de lei diz o seguinte, que mediante acordo ou convenção coletiva, poderá ser imobilizado 50% do capital social dessas empresas para garantir o pagamento dos créditos trabalhistas. Mas isso
chega a ser perverso, né? Porque você ainda limitar a 50% do capital social só, né, a garantia dos débitos trabalhistas, das dívidas trabalhistas, e ainda condicionar um acordo ou convenção coletiva, né? E quando se sabe que a terceirização, ela, na prática, o que é que ela faz? Ela implode o sistema sindical. Por quê? Porque ela segrega os trabalhadores, divide os trabalhadores em várias categorias. Entendeu? Você não vai ter mais a categoria dos trabalhadores petroquímicos, por exemplo. Você vai ter a categoria dos trabalhadores caldeireiros, dos marceneiros, dos carpinteiros. Vai segregar totalmente os trabalhadores e vai enfraquecer o sindicalismo. Quer dizer, o senhor pode ter a seguinte situação. Algumas dessas empresas podem pagar em dia para o caldeireiro e a outra não pagar em dia para aquela pessoa que faz uma outra função. Então, inclusive, pode desagregar até o direito de greve. Quer dizer, desagrega completamente, na imagem que o senhor tem, desagrega completamente a classe trabalhadora. Desagrega totalmente. A gente observou isso na Petrobras, quando o governo Fernando Henrique Cardoso, ele deu início à terceirização. O sindicato dos petroleiros era o sindicato mais forte que a gente tinha, um dos mais fortes que a gente tinha aqui no nosso país. Aí o que aconteceu? A Petrobras começou a terceirizar, expandir a terceirização, e aí o sindicato se enfraqueceu consideravelmente, né? Hoje não é mais aquele sindicato forte que era no passado, né? A terceirização, ela enfraquece sobremaneira o sindicalismo. E outro detalhe também, a terceirização, ela favorece o trabalho escravo, a superexploração do trabalhador. Por exemplo? Vou lhe dar um exemplo. Grandes marcas, né? Como a Zara, por exemplo, é um caso público. A Zara foi flagrada com trabalho escravo. Por que ela foi flagrada com trabalho escravo? Porque na fábrica da Zara foram encontrados trabalhadores escravos? Não foi na fábrica da Zara que foram encontrados. Foi no serviço terceirizado, né, de confecção de algumas peças, que foram encontrados trabalhadores em situação degradante, né, bolivianos, brasileiros, sendo explorados à última instância. Sendo explorado sem água potável, sem ventilação, sem luminosidade, sem um mínimo de dignidade. Então, a terceirização é um atentado à classe trabalhadora, ao empregado. Atentem para isso. A sociedade brasileira ainda não abriu os olhos para esse projeto de lei 4.330, né, que está tramitando no Congresso. O governo federal está num momento de fragilidade, né, por conta desses escândalos de corrupção. Isso favoreceu o crescimento da direita, da ultradireita, né, que defende o neoliberalismo, que defende a desregulamentação do direito do trabalho. Então, assim, esse projeto de lei, ele vai favorecer a desregulamentação do direito do trabalho, ele vai desamparar os trabalhadores. O que falta aos defensores desse projeto de lei é honestidade na defesa dos seus argumentos. Eles deveriam dizer o seguinte: nós não aguentamos o custo trabalhista no nosso país e nós não queremos mais contratar empregados diretamente. Né? Nós queremos que outras empresas, que empresas sem idoneidade financeira contratem esses trabalhadores. Nós queremos reduzir os direitos trabalhistas. Era isso que eles deveriam dizer. E não dizer que esse projeto vem defender trabalhador terceirizado. Isso a gente fica até sem palavras para definir o tamanho da agressão ao trabalhador que é esse projeto de lei. Anote, se esse projeto de lei passar da forma que está vindo tramitando na Câmara Federal, nós teremos um aumento no índice de acidentes de trabalho, na superexploração dos trabalhadores sendo trabalhando além da jornada de trabalho. Os estudos hoje mostram o seguinte, que um trabalhador terceirizado ele ganha 30% menos do que um empregado direto e trabalha 30% mais. Então, assim, a terceirização, para quem lida com a terceirização no dia a dia, é um monstro contra a legislação que veio para devorar a legislação trabalhista. Essa é a grande verdade. Eu não estou aqui defendendo interesse de trabalhador ou interesse de empregador. Né? Eu não sou deputado de bancada ruralista ou de bancada da bala. Né? Mas a gente, partindo de um ponto de vista imparcial,
A conclusão é que a terceirização é um grande atentado às leis do trabalho. Doutor Rodrigo, a defesa da não terceirização não significa ir de encontro ao conceito, aos modernos conceitos de trabalho? Não, depende do que você entende por moderno, entendeu? Se moderno é precarizar, se moderno é fazer como a Zara fez, né? Como a Nike faz também. Como a Nike faz, criar fábricas, enfim, no Vietnã, no Afeganistão, sei lá, onde os trabalhadores não têm proteção. Se moderno é isso, super explorar, então ele atenta contra esse conceito moderno. Agora, se moderno é conferir uma proteção social ao trabalhador e garantir a ele um mínimo de dignidade, né? Então, esse projeto de lei é sim um atentado ao conceito moderno de empresa e de gestão. Então, eu fico bastante preocupado com o momento político que o nosso país está atravessando, né? As pessoas não atentaram para a gravidade desse projeto de lei, independentemente de quem você votou, se você votou no Aécio, se você votou na Dilma, se você é contra a PT, independentemente disso, você tem que atentar, tem que ler muito sobre esse projeto de lei da terceirização, ouvir as várias opiniões e tirar suas próprias conclusões. Agora saiba que quem lida diariamente com o problema, com o fenômeno da terceirização, né, sabe que a terceirização é um grande atentado ao empregado. Porque importa, em última análise, em mais acidentes de trabalho, em menor ganho para o trabalhador, em menor proteção para o trabalhador. O trabalhador terceirizado é, em última análise, um trabalhador de segunda, terceira ou quarta categoria. Se você pega o ganho, a condição de trabalho de um empregado direto e compara com um trabalhador terceirizado, você vai ver nitidamente que o trabalhador terceirizado é aquela parte mais vulnerável naquela relação de trabalho. Entendeu? Por que as empresas defendem a terceirização? Porque elas sabem que a terceirização, podendo ampliar a terceirização, inclusive para a atividade finalística, eles vão fugir da sua responsabilidade trabalhista, né? Eles vão fugir e sabem que apenas na hipótese do trabalhador via demandar contra a empresa contratante, ele poderá ser responsável subsidiariamente pelos créditos, pelo adimplemento dos créditos trabalhistas, né? Então, assim, ele só passa a ser responsabilizado numa eventual reclamação trabalhista. E a gente sabe que no mundo do trabalho, no nosso país, nem todo mundo ajuiza a reclamação trabalhista contra o seu empregador. Porque ele tem uma série de receios, o trabalhador. Ele tem receio de não ser mais contratado. A gente sabe que vários setores têm aquelas chamadas listas negras, né, para não contratar quem já ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa A ou B. Então, assim, nem todo mundo entra com reclamação trabalhista. Então, essas empresas, elas querem ganhar com isso, né? Elas querem que os seus trabalhadores, que são empregados diretos hoje, eles vão ser inevitavelmente dispensados se esse projeto passar, né? Vão ser contratados 12 meses após por uma empresa interposta, né? Essa empresa interposta, elas vão se substituir, né? Porque ela só faz intermediar o fornecimento de mão de obra, elas vão acabar quebrando, não vão pagar os direitos trabalhistas desses trabalhadores, apenas uma parte deles vai ajuizar reclamação trabalhista contra a empresa empregadora e talvez contra a contratante, né? E só na hipótese da empresa contratante ou da empresa prestadora de serviços não adimplir, não honrar com os créditos trabalhistas, é que a empresa contratante poderá ser responsabilizada. Então, assim, é um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Para quem contrata. Para quem contrata e para quem trabalha de má fé. É um ótimo negócio. Doutor Rodrigo, pelo quadro que o senhor está pintando da terceirização, e o senhor cita a questão da corrupção, que facilitaria ainda mais, supondo-se que ela passe no Brasil, vamos colocar aí no setor público, se ela for para o setor público, qual é o órgão de fiscalização que vai conseguir, por exemplo, entrar numa OCIP ou entrar numa empresa terceirizada? Quem é que fiscaliza isso daí? Veja só,
No nosso modelo atual, a administração pública ela pode terceirizar o serviço de limpeza, de conservação, de vigilância, os serviços ligados à atividade meio. Né? O que é que a gente observa? Essa possibilidade de contratação, né, de não prestação do serviço diretamente pela administração pública, é uma porta aberta para a corrupção. Eu vou interromper rapidamente o senhor, a gente vai retomar esse assunto no próximo bloco aqui do Análise, lembrando que o nosso programa também é transmitido pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Voltamos já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. O álcool e os jovens, o que fazer? Dia 5 de maio, às 18h30, no auditório da UNIT, com Paulo Campos. Realização: Fórum Permanente de Combate às Drogas. Contato: 9331-7650 e 9671-9742. Participem. Quem se informa, não se droga. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Também estamos transmitindo nosso programa simultaneamente pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos recebendo o Procurador do Trabalho, Rodrigo Rafael, falando sobre terceirização. Do bloco anterior, doutor Rodrigo, a gente falava sobre a possibilidade de corrupção que o senhor coloca, como ela é muito inerente ao projeto de terceirização, mas isso não existe exatamente por causa da própria condição do Brasil, onde existe essa aptidão para que a corrupção ela possa se entranhar nos vários setores, daí o projeto ser tão ruim, ou que abrisse essa possibilidade de pouca fiscalização, de pouca transparência. Não seria assim, dessa forma? A terceirização, quando ela surgiu, era uma ideia boa, porque seria o seguinte, seria uma empresa que tem uma atividade principal e tem atividades acessórias. Mas ela, para focar em sua atividade principal, ela passaria para terceiros o exercício de algumas atividades. Por exemplo, vigilância, uma empresa que é de fabricação de açúcar e álcool, por exemplo.
Então, uma empresa de vigilância pode prestar em melhores condições do que a própria usina ou serviço de vigilância, porque ela é mais qualificada para aquilo. Então, a ideia era boa, né? Mas só que a terceirização ela foi sendo desvirtuada pelo mercado e aí acabou significando uma porta aberta para a fraude, né? Então, assim, se a empresa ela visa fugir da aplicação, fugir dos encargos trabalhistas, o que ela faz? Ela terceiriza praticamente tudo. Então, se ela é uma porta aberta para fraude no setor privado, no setor público igualmente. Então, se no setor público nós observamos vários escândalos de corrupção na contratação de empresas prestadoras de serviços, né? Imagine se a administração pública puder terceirizar as suas atividades inerentes, né? Imagine se o Estado, por exemplo, puder contratar, terceirizar o serviço dos professores, por exemplo. Você vai acabar com a via do concurso público que garante que o pobre e o rico concorra em igualdade de condições, né? Pelo menos em tese, né? Num concurso público, e que vença aquele que mais se dedicou, que mais estudou, mais qualificou para o exercício daquela atividade, e aí você vai facultar que aquele serviço seja realizado por uma empresa privada. E onde o interesse político é que vai prevalecer sobre o interesse público. É mais ou menos a lógica com a contratação do governo do Estado com os monitores da educação? É mais ou menos essa lógica. Porque, assim, recebe quando querem, recebe quando quer, não tem 13º salário, não tem férias. Então, para o Estado, em parte, é interessante. É interessante para atender o interesse político, porque aí é contratado como um monitor aquele que tem um apadrinhamento político relevante, né, que consiga fazer prevalecer o seu apadrinhamento político, enquanto aqueles que não têm apadrinhamento político, que estudam, que se qualificam e que lutam no dia a dia, eles vão ficar à margem, né? Eles não vão ter mais essa possibilidade de concorrer num concurso público para professor, por exemplo. Quem pensou na terceirização quis o quê? É uma ótima pergunta. Na minha análise, quem trouxe esse projeto de terceirização nesse momento político, ele está imbuído de uma má-fé tremenda. Está visando a corrupção, está visando desonerar as empresas dos encargos trabalhistas da pior forma possível, está visando ampliar a corrupção na administração pública, está visando acabar com o concurso público, que é o meio mais legítimo que a gente tem na administração pública de proporcionar, de realizar o princípio da isonomia, da igualdade entre os cidadãos. Então, assim, quem defende esse projeto é mal informado ou ele está imbuído de muita má-fé. Essa análise que eu faço. Quando houve a situação envolvendo o transporte escolar aqui em Alagoas, havia uma dificuldade enorme de se saber exatamente como é que funcionaria a fiscalização das empresas, ou melhor, a fiscalização do próprio governo em cima, por exemplo, das OCIPs ou da OCIP, que ofereceria esse transporte escolar. Tanto que havia a questão da quilometragem dos ônibus, se dizia que pagava o valor, mas que não tinha como, por exemplo, o Tribunal de Contas saber se aquela quilometragem foi rodada ou se o serviço foi realizado, e os ônibus eram sucateados, enfim, com a imagem que a gente já conhece, não só de Maceió, como também do próprio governo do Estado, do próprio Estado inteiro, do próprio interior. Essa situação de que acaba se blindando a fiscalização nessas empresas terceirizadas, ela é real ou é apenas a má vontade dos próprios órgãos de fiscalização em chegar a captar o rastro do dinheiro? Veja só, eu não conheço a fundo essa questão do transporte dos estudantes das escolas estaduais. Isso daí eu não conheço a fundo. Mas o que eu posso lhe afirmar é o seguinte: se o Estado de Alagoas ele deixa de prestar diretamente esse serviço, né, de contratar os próprios motoristas como servidores públicos e eles serem transportados, e os alunos serem transportados em veículos da frota do Estado ou alugados pelo Estado,
e abre porta para a contratação de alguma empresa, para a realização de empresas, né, para a realização desse transporte, abre sim espaço para a corrupção. Né? Ele abre sim espaço para a corrupção. O ideal é que, foi o que o secretário procurou demonstrar na audiência que fizemos no Ministério Barbosa, Público do Trabalho, o secretário Luciano Barbosa, ele procurou demonstrar o seguinte, que a Secretaria da Educação do Estado de Alagoas, ela vinha gastando valores bastante elevados com atividades que não seriam inerentes à educação, como a vigilância das escolas públicas, né, a segurança patrimonial das escolas públicas, o transporte de alunos, e em detrimento, em prejuízo da educação propriamente dita. Então, isso daí é um ponto que há de ser analisado com calma, para saber se realmente o interesse aí do gestor é priorizar a educação e esquecer um pouco essas atividades acessórias, né? Enxugar aí a máquina para prestar uma educação de melhor qualidade. Se for isso, aí palmas aí para o gestor e espero que realmente seja. Bom, é uma discussão extremamente difícil quando a gente observa essa situação da terceirização, porque além da discussão, ela está muito centrada lá em Brasília, no Congresso Nacional, e se espalha pelo país bem aos poucos e até mesmo há uma certa confusão. A gente vê, por exemplo, entidades com a própria força sindical defendendo com unhas e dentes o projeto. Aí você vê, por outro lado, a CUT dizendo que o projeto ele é inviável ou vai inviabilizar a vida do trabalhador. Mas existem situações, por exemplo, que elas funcionam mais ou menos como uma espécie de terceirização. Por exemplo, funcionários comissionados. Você tem uma administração em que boa parte dos órgãos públicos, eu cito os órgãos públicos porque isso chama mais atenção, eles contratam comissionados porque não tem quadro, digamos assim, de efetivos ali dentro, e o comissionado acaba fazendo aquele trabalho. E aí? Essa questão da contratação de comissionados é realmente preocupante. O ideal é que a administração pública... Acaba sendo uma terceirização. Não deixa de ser uma terceirização. Porque ele também não tem direito trabalhista nenhum, enfim. E foge da regra do concurso público, né? Essa contratação de comissionados. O ideal é que a administração pública reduza cada vez mais o número de cargos comissionados. O que é impossível. Hoje, pelo menos que eles colocam dessa forma, não é verdade? O interessante seria que reduzisse, né? A gente tem um exemplo aqui Seria extinguir? A extinção seria interessante? A extinção seria interessante. Esses cargos comissionados, eles importam, em boa análise, no aumento do poder daquele que tem a faculdade de nomear pessoas para suprir aqueles cargos. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala em redução de poder, a gente encontra um entrave muito grande. Mas o ideal é que a administração pública reduza ao mínimo possível esses cargos comissionados e que eles se limitem àqueles cargos que a Constituição disciplina, que são cargos de direção, chefia e assessoramento. Então, assim, cargos comissionados deveriam suprir apenas essas funções, né, e em pequena escala, e não em grande escala, como a gente observa. Eu tive notícia de que no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, na segunda instância, mais de 90% dos cargos dos servidores são servidores comissionados. É uma situação absurda. Absurda. Porque há pessoas aprovadas em concurso público aguardando nomeação, né, e essas pessoas não são nomeadas. E a lei que impede, a lei de responsabilidade fiscal que impede exatamente a contratação desse pessoal, como é que fica isso? Eu não sei como é que está essa questão, porque não é da minha alçada essa questão de fiscalizar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Mas eu acho que caberia sim a atuação do Conselho Nacional de Justiça e de outras instituições, do Ministério Público Estadual, para exigir que esses cargos comissionados se limitem a, no máximo, 50% do número de servidores desse órgão público. Entendeu? Doutor Rodrigo, onde a terceirização no Brasil ou em Alagoas funciona bem? Desconheço.
desconheço qualquer contrato de terceirização que funcione bem. Em benefício do trabalhador. Em benefício do trabalhador, empresa, desconheço. Claro. O que a gente observa é o seguinte, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela terceiriza serviços ligados à sua atividade meio, de limpeza, conservação. Então, essas empresas que elas são apenas intermediadoras de mão de obra, elas apenas fornecem a mão de obra, essas empresas, elas sempre dão calote nos trabalhadores. Né? A Caixa procura se resguardar, vira e mexe, chega na Procuradoria trabalhadores que foram dispensados, não receberam as verbas rescisórias, né? Que ficaram com salários atrasados, não pagos. Né? Então, assim, a terceirização, ela cria a figura do trabalhador terceirizado como um trabalhador de segunda ou terceira categoria, ou quarta, e um trabalhador que tem menos proteção, um trabalhador que ganha menos, um trabalhador que não cria uma identidade com a empresa, né? E acaba transformando o trabalhador em uma mera mercadoria, que você coloca hoje aqui nessa empresa, depois coloca acolá em outra, e uma empresa sucede a outra nesse trabalho de fornecer mão de obra, e o trabalhador acaba sendo um objeto para fraude. Ele vira uma coisa, é a coisificação do trabalhador para favorecer a fraude, a fuga dos encargos trabalhistas. É isso que é a terceirização hoje em nosso país. Não adianta dizer o contrário. Se fosse uma coisa boa, que dissesse, não, a gente vai estender para todos os trabalhadores benefícios que não são assegurados a todos indistintamente. Seria ótimo, mas a terceirização não. A terceirização é algo que não deu certo em nosso país e que hoje o Congresso está procurando estender para todas as atividades. É a grande verdade. Só não vê isso quem não quer ou quem está mal intencionado ou mal informado. Mas a terceirização é algo que não deu certo e que o Congresso, de forma ardilosa, está querendo estender para todas as atividades. O governo federal, o governo Dilma, ele levantou a discussão sobre mudanças na CLT, que, aliás, é uma bandeira antiga do PSDB, do Democratas, partidos também mais conservadores, enfim. A CLT, do jeito hoje que ela está construída e com a dificuldade que os governos têm de mexer, ela não acaba facilitando a existência desses projetos como de terceirização, ou não acaba criando esses buracos, essas brechas para que projetos dessa natureza que tendem a desvalorizar o trabalhador, segundo o senhor, esses projetos não acabam existindo por causa exatamente desse vácuo da CLT? Eu acredito que não. Eu acho que a CLT ela não favorece ao aparecimento desses projetos casuísticos que visem precarizar o trabalhador, não. As condições de trabalho, não. Eu acho que a CLT ela garante um patamar mínimo de civilidade para o trabalhador. Garante que o pagamento do salário, garante o pagamento de alguns adicionais, de alguns poucos adicionais, né? E o grande entrave para o crescimento do país não é a CLT. Né? Não é a CLT, é a corrupção, é a grande chaga que a gente tem no nosso país, é a corrupção. Por que o nosso Estado não vai para frente? Por que o Estado de Alagoas não vai para frente? Porque o Estado de Alagoas é cada vez mais endividado. Porque a população sofre tanto nos hospitais? Porque a gente não tem um ensino público de qualidade? Porque o pouco recurso público que é arrecadado, o pouco que o Estado arrecada, ele sai pelo ralo da corrupção. Para dar uma boa vida a determinados indivíduos que se locupletam, né, do erário. Né? Então, assim, não é a CLT que impede o crescimento do país, não. Eu acho que a CLT ela poderia comportar um ou outro ajuste para se ajustar ao porte econômico da empresa. Por exemplo? Uma empresa de pequeno porte, por exemplo, que recolheria um valor menor de contribuições previdenciárias ou de FGTS, por exemplo, teria uma multa menor de FGTS, entendeu? Uma empresa que acabou de ser criada, né, e que até que ela se solidifique, ela tem uma redução aí nos seus encargos trabalhistas, né, mas principalmente fiscais.
né? É porque o nosso país ele arrecada muito, mas o recurso, esses valores que são arrecadados, eles saem pelo ralo da corrupção, né? E aí o Estado precisa cada vez mais aumentar impostos para imprimir um ajuste fiscal. Mas aí a nossa grande chaga não é a CLT. Pelo contrário, a CLT ela garante um patamar mínimo de civilidade para o trabalhador, né? Um patamar mínimo de civilidade. Mas ela não é empecilho para o crescimento do país, não. Empecilho para o crescimento do país é a corrupção. Como é que a terceirização poderia ser positiva? A imagem, por exemplo, uma imagem diferenciada de um projeto, digamos assim, que pudesse ajustar essa redução do custo das empresas e, ao mesmo tempo, sem destruir ou sem rasgar o direito dos trabalhadores. É possível conjugar a proposta que a FIE defende, aliás, a Fiesp defende, com a proposta que a CUT defende? É possível conjugar isso, sentar na mesma mesa e se discutir uma ideia que os dois lados possam ganhar? Bom, eu acho que não é possível conciliar, porque a proposta lançada pela Fiesp, né, e pelos parlamentares que a defendem, não é uma proposta que traga em si um benefício para o interesse público, né? É uma proposta que visa privilegiar um interesse de parte dos empregadores, só e apenas. Ele não visa beneficiar os trabalhadores, visa beneficiar os empregadores, só parte dos empregadores, né? Então, assim, não dá para conciliar. Não é porque um tema é trazido à discussão que vai ter que necessariamente conciliar. Não. Se aquele tema é maléfico para o interesse público, ele tem que ser retirado e não negociado. É o caso da terceirização. Eu desafio qualquer um a me apontar a terceirização bem-sucedida. Não tem, procure uma terceirização bem-sucedida, salvo raríssimos casos de serviço de vigilância, já que a empresa ela tem que ter de segurança patrimonial. Esses raríssimos casos é que a gente tem realmente, porque a empresa de segurança patrimonial, ela tem uma sede, ela tem os veículos e é contratado o serviço em si de segurança. Já esses outros serviços de limpeza, conservação, não. Se contrata a mão de obra. Tanto é que o trabalhador acaba gerando um vínculo com a empresa para o qual ele presta serviços e não para aquela empresa que o contratou, entendeu? Havia uma imagem bastante comum na imprensa passada, das viaturas quebradas, destruídas nas delegacias, enfim. E aí houve uma construção do discurso do governo de que, com a alocação desses veículos, essa imagem mudou. No caso, é uma terceirização. Não mudou? Essa alocação de serviços, de veículos, por exemplo, ela é outra porta aberta para a corrupção, né? Para fraude, para o enriquecimento ilícito. Através da licitação, mesmo através dessa situação, Sim, porque o procedimento licitatório já está aí provado que ele é bastante propenso à fraude, né? É muito possível que as empresas que concorrem naquele processo de licitação, elas combinem entre si propostas, né, de valores e aí acertem que empresa vai ganhar aquele contrato. Então, assim, o ideal seria o seguinte, que o Estado tivesse os seus próprios veículos, que tivessem servidores que seriam responsáveis por aqueles determinados veículos, né? E que eles recebessem uma espécie de fiscalização e de incentivo para fazer aquele bem público, o que não acaba existindo. Se a gente for... Não consegue, por exemplo, fiscalizar a quilometragem desses carros? Não consegue. Só repassa o dinheiro, não é isso? Não, é incompetência na gestão pública. Isso é incompetência na gestão pública. Ser gestor público não é nada fácil. Eu já fui procurador-chefe aqui do Ministério Público do Trabalho e sei o quanto é difícil. Mas se você está imbuído de boa fé e se você está disposto a prestar um serviço público de qualidade
E se você também não está procurando se enriquecer ilicitamente, é possível sim você prestar um serviço público de qualidade. Então, assim, se os gestores estiverem interessados em prestar um serviço de transporte de qualidade, é possível responsabilizar atribuir a responsabilidade pela conservação daquele veículo a determinados motoristas, por exemplo. Um motorista só dirigiria aqueles veículos determinados e aí tivesse um setor que fosse responsável pela fiscalização, né? Para acompanhar, fazer vistorias, verificar se não foram substituídas peças, se não foi retirado combustível, verificar o nível de combustível, verificar a quilometragem. Tudo isso a gente faz na Procuradoria Regional do Trabalho. Mas o governo não tem capacidade de fazer isso. E os nossos veículos são veículos ótimos, até quando a gente vai... Mas a Procuradoria não é um Estado, né? Não, é um Estado. Aí seria em grande escala, né? Seria em grande escala. Exige o quê? Mais trabalho, mais responsabilidade. Mais gente para fiscalizar. Mais gente para fiscalizar. Mas é possível de se fazer. Se você for comparar o custo de um contrato de serviço de transporte, no transporte dos estudantes do ensino público estadual, e comparar com a aquisição de veículos, se o Estado fosse adquirir, acredito que a diferença não é muito grande, não. Entendeu? A diferença não é muito grande, não. Ainda que haja um sucateamento, ainda que haja o desvio aqui ou acolá, mas a diferença não é muito grande, não. Doutor Rodrigo, bico legal de militares pode ser considerado terceirização? Bico de militares. Veja só, é uma questão que atenta contra o próprio Estatuto dos Militares, né? Se é algo que já é contrário ao ordenamento jurídico, não pode ser algo que favoreça, que atenda ao interesse público. Não é algo que atenda ao interesse público, atende o interesse particular daquele determinado militar, né? Que tem um ganho pequeno, né? Um ganho irrisório, e aí ele procura suprir o seu ganho com esses chamados bicos. O ideal é que ele tenha um salário que seja suficiente, um salário justo, um salário digno, mas que ele deixe de prestar esse chamado bico. O bico não atende ao interesse público, né? E acaba favorecendo esses casos de desvio, acaba o militar estando cansado para o desempenho da sua atividade principal, sobrecarrega, o bico acaba sendo o principal e o trabalho na instituição, na corporação, acaba sendo o bico, acaba invertendo a ordem das coisas. Então, assim, não é algo bom para o Estado, não. Empresas de lixo que terceirizam a função no poder público, elas podem ser consideradas exemplos de corrupção? É o que se fala bastante, é que... Há o caso de Maceió, né? A gente vê muito falar na chamada máfia do lixo, né? Na máfia do lixo. O Ministério Público do Trabalho tem ação civil pública contra o município de Maceió, e o município de Maceió foi condenado a prestar diretamente esse serviço de coleta do lixo urbano. Nessa gestão atual ou na gestão anterior? O município, a instituição. O município não importa o ente, né? Não importa a gestão. O município foi condenado. Então, isso foi quando, doutor Rodrigo? Já tem... Acho que a decisão transitou em julgado, acho que já tem uns 2 anos, praticamente. Uhum. E assim, o serviço deve ser, por força dessa decisão judicial, prestado diretamente pelo município de Maceió. O próprio município tem que contratar os motoristas, comprar os caminhões. Comprar os caminhões e aí... Sem terceirização. Sem terceirização, é o ideal. E o ideal mesmo é que a gente caminhe para uma coleta seletiva, efetiva, né? Que a gente caminhe para a civilidade, porque a gente está mais próximo dos homens das cavernas do que propriamente de uma civilização. Num caso como esse, isso não encareceria demais o contrato, já que o próprio governo, a própria prefeitura teria que administrar diretamente o aterro sanitário? Isso não envolve uma contratação maior de pessoas, não oneraria mais o Estado e contratando a empresa em tese, o serviço não sairia mais barato? Eu acredito que não, porque a questão da gestão do aterro sanitário, por exemplo, eu vi um programa na TV a cabo
que mostrava que o aterro sanitário, a princípio, ele exigiria um gasto maior do poder público, mas depois ele dá um retorno em geração de energia, né? E acaba sendo um bom negócio. Lixo, quem entende de lixo sabe que lixo é dinheiro. Então, assim, se você tem um aterro sanitário bem gerido, você pode transformar aquele aterro sanitário em geração de recursos, em geração de energia, né? Então, assim, o município poderia ganhar com isso também. Então, e se você for observar as cifras que são pagas nesses contratos de coleta de lixo urbano, né, você vai se assustar, você vai ver que são cifras altíssimas, né, e que acabam desconstruindo o discurso de que o município não tem condições de prestar o serviço diretamente, né? O ideal é o seguinte, que o município vá se organizando para aos poucos ir assumindo esse serviço de coleta de lixo urbano. Municípios que têm procuradores, contadores, enfim, mas contratam escritórios de advocacia ou contabilidade, eles estão terceirizando o serviço. Isso não é ilegal? Isso é ilegal e é inconstitucional. É um absurdo, então, é mais um absurdo que a gente encontra no nosso país e é muito comum, em grande escala, muito comum aqui no interior do estado. No estado de Alagoas. Isso atende a interesse de determinados escritórios de advocacia, entendeu? E atende a alguns interesses de alguns gestores mal intencionados, certo? Porque esse serviço de prestar assistência jurídica ao ente público deve ser exercido por procuradores municipais, né? E não por advogados contratados, né, de escritórios de particulares de advocacia, né? Isso dá margem à fraude, à corrupção, e não atende o interesse público. Pelo contrário, atenta contra o interesse público, atenta contra a Constituição, né, e só atende a interesses privados, né? Só atende a interesses privados. Isso tem que acabar. Um bom gestor, o gestor bem intencionado, ele deve realizar o concurso público e contratar diretamente os procuradores do município e não permitir compactuar com a terceirização desse serviço. É mais um exemplo de terceirização que importa em fraude. Terceirização em nosso país é sinônimo de fraude, sinônimo de precarização, sinônimo de acidente de trabalho, sinônimo de morte e sinônimo de escravidão, né? Eu duvido, desafio qualquer cidadão a encontrar um juiz de trabalho, um procurador de trabalho, um auditor fiscal de trabalho que está lá no dia a dia, nos canteiros de obra, nas empresas, e que testemunhe o sucesso de um contrato de terceirização. Desafio. Uma terceirização que importe em ganho para o trabalhador. Como eu estava falando para você no início da nossa conversa, até a TV americana, no seriado Os Simpsons, tem um bom exemplo de terceirização, né? Um episódio dos Simpsons trata da terceirização, né? Satirizando a terceirização e mostrando que a terceirização cria um trabalhador de segunda categoria, um trabalhador discriminado. Então, é um bom exemplo da avaliação do fenômeno da terceirização por alguém externo ao nosso país, que é a TV americana, né? E para a TV americana, nos Simpsons, né, nesse seriado, a terceirização é mostrada como sinônimo de precarização e que de fato na realidade E a própria TV americana também usa, também tem os serviços de terceirização, inclusive com seus profissionais. Dr. Rodrigo Rafael, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigado também a você, telespectador, que nos acompanha toda semana aqui no Análise pela TV Mar, canal 25 na NET. E lembrando que o nosso programa também é transmitido pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Eu que agradeço.